E agora, Pai, fazer menção da tua palavra, que a tua palavra venha a ser aplicada aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. A sua Bíblia aí, Apocalipse, o relógio espera. Abre aí, Pai. Apocalipse 3, do versículo 7 em diante. A carta à igreja em Filadélfia. Ainda bem que você não trouxe minha Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia. Eis que farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Irmãos, Aleluia. Aleluia, Senhor. Maravilhoso, aleluia. o melhor de Deus para nós nessa noite. Eu quero te falar sobre o melhor de Deus para a igreja. Deus tem coisas melhores para a igreja. Deus tem coisas grandes para a igreja. Meu Deus, meus irmãos, nosso Deus, Ele tem preparado para nós coisas que os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram. O apóstolo Paulo deixou escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que não penetraram no coração do homem. A Bíblia diz que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, somente para os que o amam. Então, irmãos, nós realmente, se nós amamos a Deus, pode ter certeza que nós vamos desfrutar dessas bênçãos. E em Apocalipse aqui nós vemos que aqui essa carta do apóstolo João, se eu perguntar a você nessa noite, você não sabe, talvez, porque talvez ainda não estudou sobre isso. Esta manhã nós estudamos aqui hoje, falando inclusive a revista que nós adquirimos agora, fala sobre o Apocalipse. E aqui fala que mais ou menos nos anos 95 depois de Cristo, João, o apóstolo, ele foi preso, levado para a ilha de Patmos, uma ilha onde, segundo os estudiosos, é uma ilha que ela é uma ilha assim muito difícil, e eles levavam sempre os presos políticos para aquela ilha. E naquela ilha, irmãos, dizem que aquela ilha é uma ilha vulcânica. O que é isso? É uma ilha que tem vulcão, né? E o apóstolo João foi levado para ali, porque ele estava pregando a palavra de Deus, falando do amor de Jesus. Então ele foi levado preso para aquela ilha. Mas ali, irmãos, teve um dia que Deus arrebatou João, levou João lá no céu. Jesus mostrou tudo para João, mostrou tudo que havia de acontecer. Ali fala que realmente Jesus mostrou para ele o que está sendo revelado para a igreja. O livro de Apocalipse significa revelação, né? Então, irmãos, nós vimos que muitas coisas já têm acontecido, mas existem muitas coisas ainda que vão acontecer. E aí Jesus mandou o apóstolo João escrever para as 7 igrejas da época na Ásia. Então,
João escreveu, e essa igreja de Filadélfia é a igreja que significa a igreja do amor fraterno, né? Inclusive esse nome era o nome da nossa cidade, podia ser até hoje, né? Filadélfia. Quando o Teófilo Benedito Ottoni, ele fundou a cidade, ele colocou esse nome de Filadélfia. Deveria ter sido até hoje. Mudou depois pelo mesmo nome do fundador, mas significa a cidade do amor fraterno. E aqui nós estamos vendo a igreja do amor fraterno, nós estamos falando sobre ela. Uma igreja que Jesus não achou defeito. Você pode olhar para você ver, as 7 igrejas, 6 Jesus encontrou defeito, mas a 6ª igreja aqui Jesus não encontrou defeito, justamente a igreja de Filadélfia. E aqui Jesus andou falando com a igreja. Jesus falou que a igreja, né, ela tem a chave de Davi. E aqui fala que aquela chave, ele diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Irmão, somente a igreja pode fazer isso. A igreja que é santa, a igreja que é sem ruga, sem mácula, como a Bíblia fala. Ontem nós estivemos pregando ali na roça, nós estivemos falando ali do que Jesus falou que nós precisamos, irmãos. Ali nós falamos ontem que Jesus deu ordem aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Então por que Jesus ele esforçou para que seus discípulos ficassem ali e fossem revestidos de poder? Porque quando eles fossem cheios do Espírito Santo, eles teriam coragem de enfrentar as autoridades da época. E se eles não tivessem aquele enchimento do Espírito Santo, eles não teriam coragem. Porque o homem carnal, o homem natural, esse homem que é natural, que é carnal, ele não encontra força espiritual para enfrentar os problemas, irmãos. A pessoa que é natural, a pessoa que vive como todos vivem aí no mundo, naturalmente, essa pessoa ela encontra os problemas e ela não aguenta. Por isso que nós falamos de ontem, por isso que muitos suicidam. A semana mesmo aconteceu de um homem religioso, né? Segundo eles, né? Religioso, cometeu o suicídio, morreu. Porque a pessoa, irmãos, olha, ela pode até ser religiosa, mas religião não vai resolver o problema. Ela tem que ter realmente o espiritual na vida dela. Ela tem que ser aquela pessoa que quando ela já batizou, realmente já morreu para o mundo, ela ressuscitou para Cristo, ela morreu para o mundo, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 12, ali fala, irmãos, que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Não é assim que está escrito ali? Nós fomos sepultados com Jesus no batismo, e nós morrimos para o mundo e nascemos para Deus. Foi o que Jesus viu Nicodemos no capítulo 3 de João, quando Jesus falou com Nicodemos que a pessoa precisa nascer de novo. Nicodemos não entendia o mistério, como é que a pessoa entender? E ele falou assim: pode um homem sendo velho voltar ao ventre da materna e nascer de novo? Jesus fala que a pessoa precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia, Deus! Nascer de novo, irmãos. Quando a pessoa nasce de novo, eita agora, irmãos, a pessoa passa a ser uma nova criatura. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falou assim: eis que tudo se fez novo. A pessoa que tem Cristo Jesus, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, irmãos, essa pessoa, eu costumo dizer que o Espírito Santo passa a morar na pessoa, está na Bíblia.
família. Por quê? O apóstolo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Isso. E eu falo também que tem um versículo na Bíblia, que eu não me lembro agora, mas fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Você sabia? O Espírito Santo tem ciúme de você. É por isso que o crente, a pessoa que é de Deus, essa pessoa tem que vigiar 24 horas para não cair em tentação. É verdade. Jesus falou isso. Para orar, vigiar, orar, para não entrar em tentação. Aleluia a Deus, aleluia Senhor. Irmãos, e ontem eu li ali para os irmãos da Lajinha, vou ler para os irmãos também aqui um versículo de hoje cedo, aqui hoje de manhã, que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a salvação nossa está próxima, irmãos. Jesus está para voltar, irmãos. Pode ser para quem acredita, É verdade. para quem crê, irmãos. Então, aí está escrito aqui no capítulo 13 de Romanos, versículo 11, Aleluia a Deus. diz assim: e isso fazer conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crentes. A salvação está mais perto. Graças a Deus, irmãos, está perto de nós. Aleluia Senhor. Sair desse mundo. E a palavra de Deus fala para nós, igreja. Apocalipse 7, versículo 17. Que as nossas lágrimas serão enxugadas. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui,